E Deus tem para você uma palavra nessa noite. Só que a palavra, você não pode perder a sequência de palavra. Senão você perde a linha o fio da meada. Anote. Escreva. Você depois não ficar no pessoal da técnica. Eu quero aquele pedacinho da mensagem. Como é mineiro, né? Sabe, um pedacinho, uma beiradinha. Aquela beiradinha do sermão do pastor Mineirinho. Lá daquela cidade famosa. Itapirinha. Isso, né? Itapirinha. Você já tinha visto muitas vezes praça na placa, assim, perto da placa, veio lá, entrada para Itapirinha. Então é fácil de ver, né? Eu nunca vi essa placa, viu, irmão? Mas eu espero ver essa placa. Feche os seus olhos. Senhor, estamos gratos por aquilo que o Senhor já fez. Mas, Senhor, nós somos daqueles que sempre queremos um pouquinho mais. Pai, fale conosco mais uma vez. Usa o teu servo, que haja, Pai, algo gostoso do teu Espírito nesta noite. Muito obrigado pela vida do pastor Gladson. E eu te peço, use-o no nome de Jesus. Podem se assentar. Graça e paz. Eu gostaria de pedir a Adriana e a Letícia, por favor, que viesse aqui à frente. Thalita também. Deixa aí um pouquinho, filho. Vem cá. Enquanto elas vêm, queria dizer para os irmãos que estar entre vocês, estar diante dessa igreja me faz com que eu me sinta um verdadeiro leão numa cova de Daniéis. Eu já sou pequeno, eu fiquei menor ainda, diante da autoridade, da coragem, diante da grandeza de Deus e da operosidade da vossa fé, da manifestação de Deus no vosso meio. Eu não me arrependo de cada quilômetro rodado. Eu não me arrependo de cada quilômetro rodado. De avançar cada momento e olhar lá no GPS, falta 600 quilômetros. Meu Deus. Falta 496 quilômetros. Mas quando faltou 20 quilômetros, eu falei, não, peraí. Não chega nunca. Só os 20 quilômetros que tem cara de 200. Eu nunca chegava os 20 quilômetros. Mas quando nós chegamos aqui, nós somos muito bem recebidos, muito bem tratados. Altas horas da madrugada, quando chegamos, quase 1 da manhã, a pastora Laís e o André, que já estava dormindo, mas que deixou boas-vindas lá para nós. Tipo assim, sejam bem-vindos. Que nada, ele realmente estava cansado do trabalho, do dia. Mas nós somos muito bem recebidos. Nós somos muito bem instalados. Nós estamos sendo muito bem tratados aqui por essa igreja. Muito bem tratados. Eu queria muito recebê-los na nossa igreja. Se vocês tiverem coragem de montar uma caravana, entrar num ônibus e andar umas 17 horas de ônibus, vocês vão ser muito bem recebidos. Eu não sei se eu vou conseguir recebê-los à altura, mas vocês vão ser muito bem tratados lá. Primeiro porque o mineiro, ele é acolhedor, o mineiro, ele é carinhoso, ele é gente boa. Desconfiado, mas é gente boa. Né? Eu estou saindo daqui desconfiado de algumas coisas, mas deixa isso para lá. Mas tá bom, vamos para frente, que tá ficando bom a conversa. Irmãos, muito obrigado. Eu e minha família queremos agradecer ao carinho
do pastor Renato, da irmã Rose e de toda a sua equipe. Muito obrigado, muito obrigado. Nós não temos realmente palavras que possam descrever o que estar aqui com os irmãos significou para nós. Foi um tempo de refrigério para mim. Enquanto eu me preparei para estar aqui, Deus trabalhou muito em mim, porque a vantagem de ser pregador é que quando a palavra chega, ele é cortado primeiro. E se a palavra não cortar primeiro o pregador, ela não vai alcançar aqueles que estarão recebendo a mensagem. Então eu fui cortado primeiro, eu fui moldado primeiro, fui facetado primeiro, para que tudo que eu pudesse trazer aqui são situações que o Senhor já tem me feito viver desde o mês de janeiro, quando eu estava em férias e tomei algumas decisões ministeriais em férias e comecei a colocá-las em prática assim que eu cheguei. Estava lá na beira da praia pensando em que tipo de pastor eu deveria ser e o Senhor começou a ministrar no meu coração que eu deveria retornar a algumas práticas e eu decidi voltar. E por causa dessa decisão, Deus começou a mover muitas coisas muito rápido na minha vida e na minha família. Então, meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado. Você quer falar? Nós gostaríamos de orar por você, orar pela sua família, nós gostaríamos de orar pela sua casa. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, por gentileza, e a Adriana vai fazer uma oração em seu favor. Queria que você, se possível, estendesse a mão na direção da sua casa. E nós vamos ministrar a bênção de Deus lá, no seu seio familiar. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Você que já está de mão estendida, quero dizer a você que lá na sua casa, em meio à sua vizinhança, aqui aonde você está, no meio dos irmãos, o mundo só verá a presença de Deus quando nós amarmos uns aos outros. O amor de Deus, ele tem que estar presente em nossa vida. Nós somos um povo de paz, nós somos um povo do reino. E o que há no reino de Deus? Tudo aquilo que há no reino do Senhor tem que estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre os seus negócios. Por isso, tudo aquilo que não está no reino de Deus e que está sobre a sua vida, as dúvidas, os medos, as ansiedades, que o Senhor esteja repreendendo nessa noite, em nome de Jesus. Que venha sobre você o reino de Deus, o governo de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, que você exale a presença de Jesus sobre o seu marido, sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, sobre os seus vizinhos. Aí então o mundo verá que você é um povo de Deus. Por isso, estenda suas mãos para os céus e peça a presença do Espírito Santo de Deus para que esse reino revesta a sua vida para a glória do nome dele. Senhor nosso Deus, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela misericórdia, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem se revelado de uma maneira grandiosa, poderosa, nova, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o véu se rasgou. Louvado seja o teu nome. Ele foi rasgado naquele dia quando Jesus ressuscitou. Ó Deus, mas infelizmente nós fechamos, ó Deus, as portas da comunhão, as portas da graça, quando nós pecamos, quando nós afastamos da tua presença. Mas, ó Deus, nesses dias nós fomos restaurados pelo teu poder. A tua glória, Deus, desceu sobre nós, Senhor. Nós fomos quebrados, ó Pai, e nós agradecemos ao Senhor por isso.
quebrados, mas o Senhor é o quem trabalha, Deus, em nós, nessa roda gloriosa. E, ó Deus, o Senhor tem feito de nós um novo vaso, ó Deus, em que repousa dentro de nós a sua glória, o seu poder, a sua presença, o teu Espírito, Senhor. Isso para revelar que a glória não é nossa, Senhor, que a beleza não vem de nós, mas vem, ó Deus, da manifestação da tua presença. Que essa obra, Deus, que já começou há tantos anos, há 19 anos atrás, essa ação profética, ela nunca venha parar, Senhor, mas que a cada dia nós venhamos ser restaurados, ó Deus, para o louvor do teu nome, ó Deus, para que aqueles que estão em trevas, Senhor, que jaz no maligno, eles venham ver a sua glória, a sua luz resplandecer, ó Deus, em nossas vidas. Que essa igreja, Senhor, seja um luzeiro, ó Deus, que venha brilhar, 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 Senhor, ó Deus, para aqueles que estão nas trevas, eles venham em direção a essas igrejas, a essas congregações. Ó Deus, abençoa essa cidade, abençoa, Senhor, as cidades vizinhas, abençoe este estado, ó Deus, e nós declaramos que Jales, que São Paulo é do Senhor Jesus. Ó Deus, toma o teu trono, Senhor, neste lugar, e abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe o nosso casamento, os nossos filhos, que são a nossa posteridade, para a honra e glória do teu nome. Nós amamos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, nós amamos ao Senhor Jesus, nós amamos. E nós queremos amar ao Senhor incondicionalmente, assim como tu nos ama, Deus. Aleluias, glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de... A garganta já foi hoje de manhã. Mas eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração. Eu não quero ser atrevido o suficiente, petulante o bastante para dizer assim, é a palavra que vai, que vai cerejar esse bolo. Mas eu acredito que é uma palavra que vai vir como um selo de tudo que aconteceu, de tudo que ocorreu, porque nós chegamos aqui na sexta-feira para sermos ministrados para o começo deste evento. E nós somos ministrados por uma palavra que nos estimulou a jogar a real com Deus, né? Ser verdadeiro, transparente, cristalino. Depois nós vimos que lavar redes não é um processo de parada, de estagnação, mas é um processo de sequência. Vimos também a nossa necessidade de uma comunhão que atenda às necessidades do tempo presente. Depois nós vimos que Deus levanta homens, e estes homens são instrumentos de Deus para a nossa provisão de vida nos momentos de escassez. Depois nós vimos que o Senhor, Ele não esconde os seus profetas, Ele quer que os seus profetas saiam e que eles realizem aquilo que o Senhor os chamou para realizar. E nós então chegamos ao entendimento de que em determinados momentos da nossa vida não é hora de adorar, mas é hora de humilhar, não é hora de gritaria, de pula-pula,
mas é hora de rasgar o coração e dizer: pequei, e contra ti somente pequei, e já não sou digno de ser chamado teu servo. Vimos a necessidade da igreja em sair e ser igreja lá fora, nas nações e na cidade onde ela está plantada, porque sempre que nós falamos em missões, a gente só pensa em atravessar o oceano e parar lá na África, sendo que um excelente campo missionário pode ser a cama do lado do irmão que está dormindo no mesmo quarto, ou quem sabe na mesma cama. Um campo missionário excelente é o cônjuge que está ali, que ainda não recebeu o Evangelho de Cristo, ou o vizinho da frente, dos fundos. Um excelente campo missionário pode ser aquela vizinha que malignamente lava a porta da casa dela e varre todas as folhas para sua porta e deixa lá. E você, como servo de Deus, serva de Deus, que mais vive isso do que o servo, você, como serva de Deus, levanta e vê que a sua porta está cheia de folha e a vizinha, lamentavelmente, limpou a porta dela e deixou que as folhas corressem para a sua porta, e você precisa exercer agora todas as potencialidades do Evangelho e todo o amor de Deus por aquela alma, entender que aquela alma carece, necessita da boa presença de Deus, e você então transportar para ela esse amor a ponto de recebê-la, a ponto de ir até essa pessoa e ministrar na vida dela. Isso é missões. A igreja tem uma missão, a de pregar o Evangelho, e missões são as várias formas que a igreja vai fazer isso. Mas agora eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, que pudesse selar isso tudo, porque tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que nós vivenciamos aqui nesses dias todos, sendo ministrados por excelentes canções. Aliás, eu preciso abrir um parênteses aqui, irmãos da cozinha. Tem alguém da cozinha aqui que está aqui agora, que trabalhou na cozinha? Se tem, gente, faz um curso de gastronomia que vocês serão excelentes chefes. É só para fazer o curso mesmo, porque não é para aprender a cozinhar, não. É para ser chefe mesmo, porque o povo bom de cozinha é esse aqui, tá, pastor? Pelo amor de Deus. Que comida boa, gente. Eu tô com um problema sério agora que... Vamos entrar nisso, não. Vamos, né? A cozinha gera esse tipo de problema na gente. A gente come e vem o resultado desse negócio. Então, vou ter que tirar o meu tênis para fora do guarda-roupa e... Agora eu vou ter que resolver a vida mesmo. Caminhar e correr, que eu gosto de correr. Então vou precisar correr bastante, porque realmente ficou complicado. Mas eu quero trazer ao seu coração uma palavra que hoje o pastor Rodrigo citou a frase. Falei, oh meu Deus, de novo vem alguém pregar o que eu vou falar de noite. Mas ele só citou a frase. E eu dei graças a Deus que ele passou por cima assim e foi embora no desenvolvimento do pensamento dele. Josué, no capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia. Você precisa sair daqui hoje com uma semente. E deixa eu lhe dizer um negócio sobre semente. Pode ir abrindo aí. Hoje existem sementes que são geneticamente transformadas, que são geneticamente potencializadas, para que elas possam produzir uma boa colheita, para que elas possam produzir bons frutos. Mas estudos comprovam. Eu estava assistindo há um tempo atrás um vídeo documentário de uma universidade de Dallas, no Centro de Agronomia de Dallas, falando sobre sementes modificadas e sementes potencializadas geneticamente, padrões de elevação de semente, coisa de cientista e semente, no ramo da agronomia aí que eu não vou me arriscar muito não. Porém, entra uma questão muito natural, muito própria e muito necessária, porque por melhor que a semente se mostre, por melhor que ela possa ser, ela depende de uma terra boa para ela poder germinar.
por melhor que ela seja, por mais potencializada que ela seja, ela depende de uma boa terra. Vamos nos lembrar da semente do semeador que saiu a semear. E a semente caiu em vários tipos de solo, solo arenoso, beira de rua, de estrada, enfim, solo cheio de pedra, e que cada solo foi gerando na pessoa, melhor, naquela semente, foi gerando um tipo de árvore, por causa do solo. A semente era uma só, mas o solo eram vários tipos. E por cair em vários tipos de solo, a produção era de um tipo, raiz muito rasa, outro sofreu que jogou lá e o passarinho veio e colheu a semente, e roubou a semente. Nós precisamos ter cuidado para que o ladrão da semente não roube a semente que o Senhor está plantando na nossa vida. Mas eu quero dizer um negócio, que se o teu coração não for uma terra boa, se você não se permitir se tornar uma terra boa para receber todas as sementes que foram plantadas aqui, que foram preparadas e trazidas para você, se você não se permitir ser uma terra boa, essas sementes elas não irão germinar. Essas sementes elas vão morrer. Essas sementes elas não vão se transformar em mudas. Essas mudas não irão crescer. E uma vez que não irão crescer, não vai ter frutos. Então, o que você está recebendo aqui agora, o que você está recebendo aqui desde o início, são sementes. E semente é começo, semente é início. Semente é plano. Semente é esperança, porque quem olha para uma semente, pela fé, ele já vê o pé daquilo. Você olha para uma semente de uma árvore frutífera, você chega a fazer... Lá em Minas isso é bicota. Você chega assim... Você já se imagina degustando o fruto que aquela semente vai produzir. Você já pensa na sombra que aquela árvore vai dar. Nós precisamos ter esperança de plantadores. Nós precisamos ter esperança de plantadores. Porque todo plantador, todo agricultor, ele joga a semente na terra, ele ara a terra naturalmente, ele vai preparar a terra, ele vai jogar a semente na terra, aquilo vai sumir nas covas, aquilo vai sumir nos sulcos que serão abertos pelos discos de arado, e isso vai fechar e ele vai ter a esperança de que vai chover, vai molhar e aquilo vai germinar, vai produzir e ele vai colher. Essa esperança. E eu quero acreditar que eu estou falando para um povo que tem esperança de dias melhores. Eu quero acreditar que eu estou falando para uma igreja que aprendeu a desenvolver uma esperança firme em Cristo. Eu quero acreditar que eu estou ministrando para uma igreja que tem um coração cuja terra é boa para o plantio, é boa para a semente, recebe a semente e aquilo floresce, e aquilo frutifica, e aquilo multiplica para a glória de Deus. Que o seu coração seja essa boa terra. Que o seu coração seja essa boa terra. Porque você está sendo semeado desde sexta à noite. Que os semeadores saíram a semear. E eles chegavam aqui, enchiam as mãos e faziam chá. Que estas sementes que foram arremessadas, ao caírem no seu coração, que o seu coração seja terra boa. Recebe isso? Tendo, pois, todo o povo... desculpa, eu falei o texto? Não, né? Josué, capítulo 4. A partir do versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco,
e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso vos seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio, repita, do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio, repita, no meio. A primeira era do meio, a segunda é no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e ao povo se apressou, e o povo se apressou e passou. Verso 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Verso 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Muito se tem falado em relacionamento com Deus. Muito se tem falado em conhecer a Deus. Eu gostaria nesse momento de apresentar a vocês algo uma ideia que o Senhor ministrou em meu coração, que eu quero dar um tema sobre a lei dos 2 altares. São 2 princípios. Muito se tem falado em relacionamento com Deus, em intimidade com Deus. Muitas pessoas têm falado sobre isso. Talvez nós sejamos a geração que mais tem ouvido a voz de Deus em larga escala. Nas muitas pregações, nas redes sociais, em todos os canais de comunicação, vários congressos, viajamos em vários lugares para poder ouvir, para poder reciclar, para poder remanejar, para poder repaginar, repensar alguns valores, alguns princípios. Nós temos, particularmente em casa, nós temos 2 canais de abastecimento espiritual e ministerial. Geralmente alguém da família lá no mês de janeiro vai para o Congresso do Clamor, lá na Lagoinha. Eu tenho desenvolvido o gosto e o prazer de estar no mês de junho ou julho, num congresso aqui em Águas de Lindóia, pastor discipulando pastor. Eu estive nos 2 últimos, 18 e 19. São congressos de alinhamento ministerial, são congressos que trabalham muito a gente. Lá no Congresso do Clamor pelas Nações, dá uma trabalhada, dá uma repaginada na nossa espiritualidade. Lá a gente grita e pula à vontade do tanto que quer, porque lá todo mundo está doido para isso mesmo. Então ninguém olha ninguém. A gente chega lá e deita e rola. Gente que gosta de pular que nem vocês, porque eu não gosto muito, eu sou bem
quieto, tradicional, mas eu sei que vocês gostam de pular. Então, gente que gosta de pular, que nem vocês, lá deita e rola. Veja bem, é grande a escala dos valores, é grande a escala daqueles que têm falado, que ouve a voz de Deus. Essa frase, Deus falou comigo, é uma frase muito comum hoje. É uma frase muito comum hoje nos dias. Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu tenho intimidade com Deus, você precisa ter intimidade com Deus, e coisas desta ordem, esse desenvolvimento dessa ideia muito presente. Porém, existe aqui uma contrapartida. Muito embora nós sejamos a geração que mais ouve a voz de Deus, nós também estamos sendo a geração que menos sabe o que faz com essa voz. Somos a geração que menos sabe o que fazer quando Deus fala com a gente. Deus fala contigo uma coisa e você vai ter que entender. Claro que primeiro vem aquele desejo que nós cremos nos dons espirituais. Vocês creem em dons espirituais? Amém? Então tá bom, eu também creio. Vocês creem que Deus fala na palavra profética, no sonho? Esse trem que crente crê. Eu creio nisso. E sei que vocês também. Vem aquela alegria de Deus ter falado. Mas a gente precisa saber agora, Deus falou e nós vamos fazer o que com aquilo? Tinha uma determinada ovelha, tenho ainda, né, que depois que eu comecei a orientá-la nesse aspecto, ela começou a ficar mais atenta com as coisas. Porque era uma mulher que Deus falava com ela, chegava alguém, trazia uma palavra, falava, ela ficava muito feliz. Deus falou comigo, Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo. Mas no cotidiano eu via que não fluía aquilo, não acontecia. Aí até um dia ela veio, pastor, foi depois de um congresso de jovens, eu acho, alguém entregou uma palavra para ela lá e ela veio, pastor, Deus falou comigo e eu fiquei muito feliz porque falou a respeito disso, daquilo. Falei, amém, irmã, ótimo. Me diz uma coisa agora, o que a senhora vai fazer com essa palavra que a senhora recebeu? Porque quem tem uma palavra de Deus, vocês já vão me escutar isso trocentas vezes. Quem tem uma palavra de Deus, tem uma condição de Deus para agir. Você não age enquanto Deus não fala. Você não faz enquanto Deus não ordena. Mas se o Senhor libera uma palavra, filho, você tem que ir. Partiu. Lembra do Elias, 18:1. Junta todo mundo, vai no Acabe, fala com ele, porque eu vou fazer chover. Então, se você tem uma palavra que te dirige, se você tem uma palavra que te ordena, se você tem uma palavra que te orienta, segue, levanta e vai. Você só não pode ir se não tiver uma palavra. Você só não pode ir se o Senhor não tiver liberado para você uma palavra de ordem. O que está nos tornando aquela geração letárgica. Uma geração parada, que sente o prazer de saber que Deus falou, mas não sabe o que vai fazer com aquilo que Deus falou. Deus toca no assunto e a gente não continua o assunto em oração. Não é verdade? Deus toca no assunto tipo, eis minha serva, guarda o coração, porque aquele homem esquisito que você casou com ele, eu vou trazê-lo para a minha presença. Olha Deus tocando no assunto. Você pula, você chora à vontade, depois esquece. Deus tocou no assunto, significa que o Senhor já está ligado, já está no manto com você ali, conectado. Então volta a tocar no assunto. Senhor, o Senhor falou, estou esperando. Salmo 119, verso 59, lembra-te da palavra dada ao teu servo, porque me fizeste esperar. A esperança só nasce depois que uma palavra surge. A esperança brota depois que uma palavra é liberada. Deus falou a respeito. Então, pera lá, deixa eu ficar atento aos acontecimentos, deixa eu ficar atento ao que está ocorrendo, porque eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou alguma coisa, então deixa eu ficar atento, deixa eu ficar ligado. Mas a geração desse tempo presente não sabe desenvolver isso. Não consegue desenvolver esse pensamento. Escute isso. O tema do congresso esse ano é o que mesmo? Ótimo. E a proposta dele é o quê?
Uma vida no centro da vontade de Deus. Está pensando que isso é fácil? Não é fácil, não. É muita guerra. É muito combate. É muita guerra para travar. Para estar com uma vida no centro da vontade de Deus. Mas você sabe que é o melhor lugar? Vamos comparar a vida como uma roda? Se você vai muito para as laterais, se você vai muito para as extremidades, nessa roda, nesse giro que a vida dá, porque a vida é cíclica, a força centrífuga da vida vai te cuspir para fora. Se você vem para o centro, pessoal da física aí me ajuda, a força centrípeta, não é isso que fala? Estou gastando aqui agora, gente, me ajuda, porque eu treinei isso é muito. Se você vai muito para as extremidades, a força centrífuga vai bate lá no alambrado. Se você vem ao centro, a força centrípeta gira em torno de si mesma. Então não existe uma força centrífuga que te empurra para fora. A força centrípeta te joga para dentro. É nesse lugar que Deus te quer. Te jogando para dentro. E não te cuspindo para fora. Fazendo você ralar a cara no alambrado. É nesse lugar que Deus quer te colocar. Bem no centro. Para que você gire ali. No centro da vontade de Deus. Sem ser expelido. Para nenhuma extremidade. Por isso, uma vida no centro da vontade de Deus. A intimidade com Deus. Que todo mundo fala. Vai partir da forma como nós estamos nos apresentando diante dele e como nós estamos erguendo os nossos altares. Altar, no Antigo Testamento, era lugar de encontro com Deus, era lugar da manifestação poderosa, pública, do poder de Deus. Era o lugar onde o Senhor trazia como resposta a aceitação do seu coração a uma oferta que era dada, que era oferecida, desculpe a redundância, oferta oferecida. O que é altar? Altar é o lugar, eu estou desenvolvendo a ideia, daqui a pouco a gente chega onde precisa. Tenha paciência comigo. Altar é o lugar onde a nossa vontade é quebrada. Altar é o lugar onde o nosso eu é pisoteado. Das muitas traduções hebraicas para quebrantar, uma delas é esmagar. E é aquele esmagar da barata, que você pisa e ela dá aquele estalinho, tec! Nojento, mas é isso. É o exemplo mais claro que eu posso te dar. Uma das traduções do hebraico para quebrantar é esmagar. Só Deus consegue fazer esse esmagamento na gente e a gente ainda dizer que bom, que gostoso, estou sendo esmagado, mas eu gosto de ser esmagado por esse Deus, porque só Deus consegue bater na gente com a gente gostando. Só Deus consegue nos esmagar com a gente permitindo e querendo não alguma coisa. Dentre as muitas ocasiões que a Bíblia nos apresenta em relação ao altar, nós vamos perceber a necessidade de se erguer dois tipos de altar. Um nós chamaríamos de altar íntimo e outro nós chamaríamos de altar público ou testemunhal. O altar íntimo só Deus vê. O altar público as pessoas veem. O altar íntimo fala do testemunho que Deus dá acerca de nós, para nós. E o altar público fala do testemunho que nós damos acerca de Deus. Está entendendo? Está chegando aí? Existe uma importância a ser obedecida nessa lei. Existe uma importância porque o altar íntimo, ele precisa preceder o altar público.
O altar íntimo precisa vir antes, porque o sucesso do ministério público depende do sucesso do ministério íntimo. Se você tem sucesso no teu ministério íntimo, você vai ter sucesso no teu ministério público. Se você consegue alcançar o coração de Deus na intimidade, você vai conseguir alcançar o coração das pessoas. Se você consegue atingir o objetivo de Deus para a tua vida no teu altar íntimo, você vai conseguir alcançar o coração e o objetivo de Deus no coração das pessoas. Isso porque antes de nós nos apresentarmos aos homens, nós temos que nos apresentar a Deus. Sabe por quê? Porque a afirmação de homens não vale muita coisa quando nós não temos a aprovação divina. A afirmação de homens não vale nada quando nós não temos a aprovação divina. A vida íntima com Deus, o seu momento de investimento com Deus, vai preceder o seu momento de investimento com pessoas. Quanto tempo você gasta com o Senhor na sua intimidade? Como é a sua vida de oração? Como você desenvolve comunhão? Com que frequência você lê Bíblia? Com que frequência? Qual é a periodicidade que você tem num tempo de jejum, num tempo de consagração, de oração, de leitura da palavra, de examinar as Escrituras? Porque você já aprendeu, você julga que elas têm a vida eterna. A nossa estatura de crente, a estatura de uma igreja, a estatura nossa de cristão, não está na quantidade de membros que nós somos e temos. Não está também no tempo de membresia da nossa igreja. Eu sou filho da Renovada, de berço. Minha família, no estado de Minas, na região de Valadares, é uma das fundadoras da Renovada. Fui ovelha do pastor Joel do Prado, pastor. O senhor conhece bem. Fui ovelha do JP, a ovelha do Joel do Prado. Adriana também. Sou filho da casa. Eu não vim de outra denominação. Sou filho da casa. Cresci na casa. Isso não me torna melhor crente. Isso não faz de mim um crente melhor. Posso ter caído um umbigo no altar da primeira igreja de Valadares, mas se eu não tiver uma vida com Deus, isso não adianta. Isso não vai passar de história. Isso é só biografia. Isso é só história. Porque o que manda de fato é o fato de eu estar diante de Deus, desenvolvendo com Ele uma vida de intimidade. Porque é lá, no meu lugar da intimidade com Deus, que eu posso ser quem eu realmente sou diante de Deus, sem nada para me atrapalhar. É lá que eu falo: Deus, estou com uma raiva de fulano, que se eu pudesse. E é lá que Deus trata comigo do tipo: não fica com raiva tanto assim não, meu servo. Melhor isso aí. Tanta gente está com raiva de você também. Você está achando que é só você que tem raiva dos outros? O problema nosso é esse, que a gente só é machucado. A gente não acha que machuca, né? A gente só é machucado, a gente só é ferido. A gente não acha que fere. A gente não acha que machuca. Estou triste com fulano. E o fulano está triste comigo, será? Não dá para pensar. Sempre que invertemos essa sequência, ou seja, sempre que valorizamos primeiro o altar público em detrimento do altar íntimo, nós transgredimos a lei desses dois altares. Aí nós vamos entender, gente, por que tantas pessoas na vida cristã têm aquelas carreiras meteóricas. Levantaram-se com uma aparência que impressionou subitamente.
Conhece gente assim? Que levantou com aquela aparência e disse, esse vai explodir o Brasil. Encostou o aviãozinho, nunca mais se ouviu falar. Sabe por quê? Porque fundamentou a sua vida em pessoas. Porque fundamentou a sua vida em agendas. Porque fundamentou a sua vida em holofotes, em refletores. Porque fundamentou a sua vida em custos. Porque fundamentou a sua vida em cachês. Porque fundamentou a sua vida na necessidade de um reconhecimento do outro. Por isso que subiu, mas não conseguiu se manter no ar por muito tempo. Desceu e encostou o aviãozinho antes que desse pane e caísse lá de cima. Quando nós sacrificamos no altar íntimo, nós revelamos as nossas motivações. Aquilo que sou eu, aquilo que é você mesmo. E quando nós sacrificamos no altar público, nós expressamos os nossos valores e os nossos princípios. Altar íntimo, eu digo para Deus quem eu sou. Altar público, eu digo para o povo quem Deus é em mim. Porque nos dois altares eu preciso entender que eu não sou nada. Vamos entender esse capítulo 4 aqui? Vamos compreender esse capítulo 4, porque está na hora de atravessar o Jordão. Josué está pronto para atravessar o Jordão, e o livro de Josué é também chamado livro das conquistas. Capítulo 1, Deus dá uma palavra de encorajamento para Josué, daquela do tipo, escute. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você está achando que Deus está dando uma notícia para o Josué? O povo chorou 30 dias a morte de Moisés. A gente lê como se fosse uma notícia. Você está achando que Deus está chegando aqui e está dando uma notícia para o Josué que o Moisés morreu? Quando você vai ler isso aqui, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a transliteração lá do hebraico para o grego. Nesse texto aqui, é mais ou menos assim, é Deus chegando para o Josué e falando, ô Josué, o Moisés está morto e esse povo está precisando levantar e ir embora. Dispõe-te agora, bora. Entendeu? É como se o Senhor chegasse mesmo no talo da birosca e falasse, ô Josué, vai chorar mais 30 dias ou nós vamos tocar a vida? Se Deus me faz uma pergunta dessa, meu Deus do céu, e aí? Até que dia nós vamos ficar aí chorando? Lambendo ferida? Nós temos um Jordão para atravessar. Nós temos uma vida para seguir em frente. Você tem uma vida para seguir para diante. Até que dia vai ficar culpando os outros? Até que dia alguém vai ser o culpado da desventura, da dor, da aflição, da frustração? Até que dia a culpa vai ser do outro? Não está na hora da gente falar, estou na beira do Jordão. O Senhor dá uma palavra para o Josué do tipo, vem cá meu filho, eu não falei com você do jeitinho que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Essa palavra encorajou Josué. Josué ficou cheio de coragem, porque ele recebeu uma palavra. E quem tem uma palavra tem o quê? Uma condição de Deus. Josué ficou, naquele negócio vai desenvolver uma estratégia, vai mandar espias. Vai mandar espias, vai dar uma olhadinha na terra, vai continuar no processo de estratégia, vai aproximar o povo do Jordão, vai santificar para começar a travessia, porque é importante. Por que é importante? Porque o Jordão é o limite da mudança. Jordão é o limite da mudança. Jordão é quando você sai do deserto e passa a conquistar e desfrutar um novo território.
onde as promessas de Deus vão se cumprir. Por isso a necessidade de ter coragem para atravessar esse Jordão. Não era só um riacho que estava todo mundo esperando para poder chegar do outro lado, lá numa terra, não. Tinha muita coisa envolvida. O Jordão é para aqueles que não apenas saíram do Egito, mas também abandonaram a mentalidade de escravo. Porque tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E por muitos anos Israel viveu isso, caminhando no deserto com o povo sentindo saudade dos pepinos, dos melões e dos alhos do Egito. E detalhe, nem eram os hábitos alimentares do povo judeu, porque isso era comida destinada a um povo mais elitizado. Um povo que, ai, que vontade de comer pepino, melão e alho. Salva o melão aí, né? Porque pepino e alho para comer assim, misericórdia. Mas era o que eles queriam. Por causa do populacho que saiu junto, por causa daquela leva de egípcios que saiu junto e que contaminou o povo. Então eles saíram do Egito e um populacho saiu com eles. Êxodo capítulo 12 diz isso, que o populacho que estava com eles tinha fome. E quando tinha fome eles começavam a reclamar. E esse populacho, que era uma leva de egípcio, queria comer, praticar os seus hábitos alimentares. Israel está lá, noiado, nem sabendo o que significa, querendo comer um troço que não sabe o que é. Com saudade de comer uma coisa que não sabe o que é. Eu não sou muito fã de couve. Aí alguém fala assim, você já gosta de couve? Não. Você já provou couve? Não. Como é que você sabe que você não gosta de couve? Eu não gosto dela refogada, ela crua eu gosto. Veja bem o negócio. Jordão. Aleluia. Ele precisa estar, quando vai se atravessar esse Jordão, ele vai nos expor a 3 ações importantes. Primeiro, atravessar o Jordão é algo de ordem psicológica. É quando nós estamos desenvolvendo novas esperanças, expectativas de entrar numa nova dimensão. É olhar para a igreja e falar assim, está no momento, é agora. É quando nós desenvolvemos emoções novas, sensações novas, experiências novas, necessidade nova, saúde mental, essas coisas começam a acontecer. Atravessar o Jordão também é algo de ordem emocional, porque nós estamos rompendo com o deserto, deixando para trás uma jornada de dor e de sofrimento, saindo da terra de ninguém e entrando naquilo que é nosso. E também é algo de ordem espiritual. É quando nós estamos com esperança em Deus de que as coisas serão diferentes, porque nós estamos indo para a terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Deserto. Negueb, que na seca é deserto, e quando chove aquilo alaga tudo, de 2 extremos. Onde é que está o leite e o mel nas terras de Israel? Em lugar nenhum. Mas quando você olha para Cantar de Salomão, capítulo 4, verso 11, diz assim, os teus lábios destilam mel, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. O que Deus está dizendo? Que o leite e o mel estava na palavra que Israel iria liberar e não na própria terra. O leite e o mel está na palavra que eles iriam liberar. Então o que eu aprendo com isso? Que eu preciso parar de impetrar derrota na minha vida. Que nós precisamos parar de impetrar derrotas. Nós precisamos parar com isso. Atravessar o Jordão significa profetizar uma nova vida a partir de agora. É a gente desenvolver aquela ideia de dizer assim, está melhorando. Quer ver? Eu vou lhe fazer algumas perguntas e você vai responder para mim, está melhorando, mas a plenos pulmões, crendo. Vamos lá? Como você está? E a sua casa? Como é que está a sua família? Seu casamento? Seu trabalho? Como é que está a sua igreja? Como é que está a vida espiritual?
Como é que é o Brasil? Eu creio que está. Isso é neurociência. Isso é neurociência. O ato de sorrir comunica ao cérebro que alguma coisa boa está acontecendo. Então ele começa a liberar endorfinas. Por isso a necessidade de sorrir. Inclusive a ciência não diz nada que a Bíblia já não tenha dito antes. Salomão falou que o sorriso aformoseia o rosto. Está melhorando. Mas ainda tem uma leva de pessoas que são os colecionadores de desgraça. Não é, gente? Não tem? Chega perto de um camarada e fala: rapaz, estou cansado. Cansado? 20 anos sem férias. 20 anos trabalhando sem tirar férias. Que vantagem tem nisso? Rapaz, estou com uma queimação no estômago. O médico disse que é uma úlcera. É? A minha é do tamanho de um relógio. Tem gente que é colecionador de desgraça. Tem gente que gosta de impetrar males, malignidade na sua vida. Tem gente que já sai cantando a derrota. Vou lá, mas não vou conseguir não. Lembra de um desenhozinho de Hanna-Barbera, Lip e Hard? Um leão da montanha e uma hiena. A hiena que deveria rir à vontade é a que mais reclama. Oh vida, oh céu, oh vida, oh céu. Tinha que rir não, era uma reclamação só. E o leão da montanha fala: oh Hard, que isso? Oh Lip, que sol quente. Tudo, tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama de dinheiro novo, comida macia e comida quente, cama macia e comida quente. O camarada chega em casa em um determinado horário, a dona está lá fazendo um serviço. Chegou agora por quê? Chegou mais cedo, né? Ele chega mais tarde, chegou agora por quê? Ué, mas que hora que tem que chegar? Tem gente que reclama de tudo. Isso não faz bem pra gente. Eu tinha uma ovelha, tenho uma ovelha que tudo na vida, tudo era para reclamar. Tudo era para reclamar. E eu estava me tornando aquela pessoa amarga perto dele. Eu estava me tornando aquela pessoa ruim, sabe? Uma pessoa esquisita. Chegava perto dele, ele começava a reclamar, me dava uma náusea, um negócio esquisito. E eu ali alimentando desse troço. Falei: quer saber de uma coisa? Eu vou ter que distanciar um pouquinho de fulano. Fui me distanciando, até criar anticorpos emocionais, espirituais, resistências. Agora sim, ele continua reclamando, mas isso não me atinge mais, porque eu precisei dar um tempo, precisei afastar, porque tem gente que só sabe reclamar, que só sabe puxar o outro para baixo. Nesse processo de travessia, no verso 3 e no verso 6, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes aos pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositais no alojamento em que haveis de passar essa noite. No verso 6, para que isso vos seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos perguntarem no futuro: para que servem essas pedras? Vai atravessar, pega 12 pedras, um homem representando cada tribo de Israel, pega uma pedra, joga no ombro e vai. E ele vai montar, ele vai erguer uma coluna, ele vai erguer um altar, esse altar vai ser visível, lá em Gilgal. O menino vai com o pai passar para pescar, no meio do caminho ele vai ver aquela coluna erguida lá em Gilgal. Pai, que é aquilo ali? Ah, meu filho, deixa eu aproveitar e falar com você. Isso aqui é para mostrar para nós, é a prova de que nosso povo, os nossos antepassados, fizeram esse caminho aqui, atravessar a pé enxuto. Esse é o altar público, ele é o testemunhal, ele é o altar que todo mundo vê, é o altar onde as coisas acontecem, é o altar do fogo, da justiça de Deus, é o altar da confirmação da promessa, é o altar da confirmação da presença, é o altar que todo mundo vê.
É o altar que testemunha, é o altar que testifica, é o altar que afirma, é o altar que fala, esse camarada é de Deus. Esse é o altar que todos passam, olham, ele chama a atenção, ele vem e fala, que coisa maravilhosa. É o altar que provoca uma história, é o altar que provoca um testemunho, é o altar que provoca pessoas a saber mais sobre o que aconteceu. E tudo isso é muito lindo, é maravilhoso, é promessa. Mas para acontecer isso, você tem que erguer um altar íntimo. Daí, no verso 9, levantou também Josué pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança e estão ali até o dia de hoje. Você entendeu o que o texto está dizendo? O Josué pega os 12 homens, esses 12 homens pega cada um uma pedra, joga no ombro, atravessa o Jordão, lá ergue uma coluna em forma de altar. Depois o próprio Josué vem no meio do Jordão, aonde estavam os sacerdotes, ele reúne 12 pedras, ele monta um altar no meio do Jordão, e ele fala, agora todo mundo, vamos acabar de ir embora. O Israel vai acabar de sair, as águas virão e vão cobrir aquele altar que ficou no meio do Jordão. Compreendeu isso? Esse é o altar da intimidade. Esse é o altar escondido. Esse é o altar que ninguém vê. O altar do Jordão é um dos principais marcos de Deus na vida de uma pessoa, porque o altar escondido fala de uma experiência íntima, fala da mudança de coração, da mentalidade. Esse altar é o altar que é destinado àqueles que pisaram o leito seco no Jordão. É o altar que ninguém vê, porque as águas vão cobrir. Ele está lá, mas ninguém está vendo. A única prova que nós sabemos é aquela que está lá em Gilgal. O altar testemunhal está lá gritando. Mas o altar íntimo está debaixo d'água, rendendo a Deus toda a honra e toda a glória, porque foi exatamente ali que o grande milagre foi operado. A gente precisa desapegar dessa necessidade de querer ser público. A gente precisa desapegar dessa necessidade de querer aprovação. Você não precisa de aprovação de ninguém quando você já tem uma direção de Deus. Você não precisa de aplauso. Você não precisa da aprovação de ninguém quando você já tem uma aprovação divina. Quando você já tem uma palavra de Deus liberada. Nós precisamos nos desapegar disso e construir os nossos altares na intimidade, porque é nessa intimidade que vai nascer a convicção do que eu sou. Note que é um altar no fundo do rio. Ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, ninguém está comentando. Esse altar não está cheio de espectadores. É uma obra silenciosa. Não tem estardalhaço, não tem pula-pula, não tem fogo, não traz prestígio. É um altar que não se baseia em agenda lotada, não está à procura de refletores. É um altar completamente desconhecido. É a sua vida com Deus. É a sua vida com Deus. É a sua vida com Deus. É lá que você pode encontrar com o Senhor e falar com Ele tudo que você precisa. No altar íntimo, no altar escondido, no seu lugar de oração. Depois que eu ensinei isso à minha igreja, a igreja que eu estou pastoreando, aliás,
De vez em quando eu escuto alguém falando, eu estava no meu lugar de oração e eu fui visitado pelo Senhor. Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração. Quando eles foram interpelados por aquela mulher, esses homens são servos do Deus Altíssimo, aí rendeu aquele negócio todo, a mulher foi, né, o diabo saiu da mulher, Paulo e Silas foi preso, foi parar na cadeia, enfim, está saindo para o lugar de adoração, para o lugar de oração, acaba que não pôde chegar no lugar de oração, mas vão morar na cadeia. Então o lugar de oração não é o local, não é um posicionamento geográfico, mas é um posicionamento em Deus. Em Deus. Quem você é em Deus? Quem você é em Cristo? Você precisa sair daqui com essa definição. Você precisa sair daqui com isso, porque o altar do quarto secreto que Jesus falou, entra lá e ora ao teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto vai te responder. O altar da experiência pessoal com Deus. Antes de libertar Israel, Moisés teve que passar pela experiência da sarça. Só ele e a sarça e o fogo que falava. Mais ninguém. Antes de vencer midianitas, Gideão teve que se encontrar com Deus debaixo do carvalho de Ofra. Só ele e o anjo do Senhor. Antes de ter o seu nome mudado, Jacó teve que se encontrar com Deus no Val do Jaboque. Precisava da graça de Deus para depois ter graça aos olhos de Saul, seu irmão. De Esaú, seu irmão. Quer ter graça diante dos homens? Busque graça diante de Deus. Quer ter graça diante dos homens? Senhor, eu estou buscando aqui uma forma de alcançar o emprego tal. Você sabe como é que eu oro? Como é que eu ensino a orar? Você vai sair para fazer um teste? Uma entrevista de emprego? Senhor, me põe no coração daquela pessoa que vai me entrevistar. Me dê graça aos olhos dela. Foi a oração que Jacó fez por Esaú, me dê graça aos olhos do teu servo. Senhor, aquela pessoa é aquela pessoa que é a responsável por me admitir. Então, me põe no coração dela, que quando eu entrar naquela sala, aquele ambiente fique úmido da tua presença e da tua glória, e que aquela pessoa, pensando que está tendo domínio de tudo, ela possa estar sob domínio do Senhor e sobre a tua vontade. Me põe nos olhos, me põe graça aos olhos daquela pessoa, me põe dentro do coração dela. E foi assim que eu consegui alguns empregos na vida. Foi assim que eu passei em algumas avaliações, em algumas entrevistas de emprego. E mesmo quando eu estou indo resolver alguma questão, algum problema, ainda nos dias de hoje, Senhor, eu oro por aquela pessoa responsável, por carimbar esse papel para mim. Me põe no coração dela. Um dia eu estava em viagem, cheguei na rodoviária de São Paulo, num dia que eu estava em Pagos de Lindóia. Cheguei na rodoviária em São Paulo, madrugada, cansado, com sono, ainda tinha mais ônibus para pegar. Fui naqueles quiosques, aqueles vários quiosques que tem lá dentro da terminal rodoviária, de vender café. Cheguei lá, tinha uma menina, estava começando o dia também, tadinha. E eu cheguei e dei um bom dia para ela. Bom dia, dá um cappuccino. Se eu quero, me deu lá umas opções. Eu quero lá. Dá. Também não sei que opção eu escolhi não. Aí eu tirei um dinheiro, tirei uma nota de R$50 e entreguei para ela. Ela não tinha troco. Aí ela falou assim: ah, moço, justo agora, não tem troco não. Eu falei: como é que nós vamos fazer? Eu preciso. E agora? Eu falei: não sei, sai aí, troca, e depois só vem e pega o cappuccino. Só que na hora que eu peguei o dinheiro da mão dela de novo, que ela pegou o dinheiro da minha mão para depois falar que não tinha troco. Na hora que eu peguei o dinheiro na mão dela de novo, o dinheiro caiu
no canto do balcão, assim, ó, lá dentro. Entre o trem dela para lá e o balcão para cá. Caiu assim, ó. Aí ela, e agora? Eu falei, não sei, ó, você vai ter que pegar o dinheiro, aí. Aí ela, não tem jeito de pegar, não. Eu falei, meu Deus do céu, aqui já começou a prova. Estou indo para um negócio que vai dar uma trabalhada no meu ministério, vai me ajudar a ser um pastor mais tolerante. E esse trem já está fuçando aqui agora. Eu falei, minha filha, o que você quer que eu faça? Você quer que eu entre aí e pegue o dinheiro aí? Aí ela falou assim, não, mas eu também não sei o que é que eu vou fazer, não. Eu falei, por quê? É porque tem que arrastar isso aqui tudo. Eu falei, aí, eu posso entrar e te ajudar? Aí ela falou, não. Irmãos, ela pegou o negócio e puxou assim. Arrastou o móvel, normal. A minha notinha estava lá. Aí eu olhei assim, falei, ali ela ali. Vai que ela disse que não achou. Vai que ela disse que não está lá, né? Eu olhei e falei assim, ali ela ali, ó. Ela baixou, pegou, me entregou. Empurrou o trem de novo. Tem gente que só quer complicar a vida dos outros. Não é verdade? Tem gente que só parece que fala assim, vou pensar, acho que eu vou complicar a vida desse menino hoje, vou levantar e vou complicar a vida dele todinho. Tem gente que parece que não, que, sei lá, não facilita a vida de ninguém. O altar da intimidade produz na gente essa sensibilidade. Eu já estou encerrando. Só te mostrar aqui um paralelo entre o altar público e o íntimo. O público me leva aos homens. O altar íntimo me leva a Deus. O altar público me torna conhecido. O altar íntimo me faz conhecer. O altar público me ergue. O altar íntimo me quebranta. O altar público traz espectadores. E no altar íntimo só Deus me assiste. O altar público todos estão vendo. E no altar íntimo eu só tenho a atenção de Deus. O altar público é um memorial aos homens. O altar íntimo é um memorial a Deus. Comece pela intimidade, para que todos saibam. Para que todos saibam, do verso 24, para que todos publicamente saibam que o Senhor tem mão forte. Se você quer expor essa mão forte desse Deus eterno, primeiro você precisa entrar debaixo dela. E você precisa se colocar nessa posição. Você pode se colocar de pé, por favor? Podemos tocar aqui, os músicos. Eu mesmo canto com a Thalita. Mas se nós tivermos aqui os instrumentistas, ajuda. Vamos fechar aqui hoje com um propósito. Pelo menos essa parte da pregação. Vai ter mais coisa para acontecer aí depois. Vamos fechar com um propósito. Vamos melhorar a frequência de Bíblia, a frequência de oração, de jejum. Vamos melhorar, vamos estabelecer o altar íntimo. Pastor, onde é o seu altar íntimo? Conto para ninguém. Pastor, onde é o seu local de oração? Onde é o seu lugar íntimo com Deus? Conto para ninguém. Que dia o Senhor estabelece para ter esse encontro? Porque eu tenho um encontro com Deus num dia. Esse é o dia que eu luto para não atender nada nem ninguém, nada. Qual é o dia? Conto para ninguém. Tem um lugar que o Senhor vai? Tem. Tem um lugar que o Senhor se abriga? Tem. Tem um lugar que o Senhor se derrama? Tenho. Conto para ninguém. E tenho aprendido a não contar para ninguém o que eu tenho recebido lá. Tenho aprendido a tentar não contar para ninguém o que eu tenho recebido lá.
Porque o que eu estou recebendo lá é para mim. Aleluia, aleluia. Que alegria que me deu aqui agora. O que eu tenho recebido lá é para mim. Para eu ser o que eu sou quando eu estou diante de pessoas. Para eu ser o que eu sou quando eu estou diante de homens. Quando eu estou diante de uma igreja, quando eu estou diante de um auditório, quando eu estou andando para a rua fora, enfim, quando eu estou me tornando visível para a pessoa. Quando o meu altar se torna visível, significa que o meu altar invisível, o meu altar escondido, ele já foi trabalhado, ele já foi mexido, ele já foi reconfigurado, repaginado. Já fui lá, já botei o fogo nele, já deitei nele, já me tornei o sacrifício nele. Esse é o sucesso. Esse é o segredo, não tem uma técnica. Falava com um dos pastores hoje sobre isso. Não tem uma técnica, não tem um segredo. O negócio é obedecer. Só isso. Pastor, como é que faz para ter aquela igreja, isso, aquilo, aquilo? Não. É só você procurar estar aonde Deus quer que você esteja. É só você procurar fazer o que Deus te mandou fazer. Porque Ele não vai fazer o que Ele pode fazer enquanto você não fizer o que Ele te mandou fazer. É muito fazer para você entender. Mas é isso aí. Deus pode fazer? Pode. Mas Ele não vai fazer enquanto nós não fizermos o que Ele mandou primeiro. Esse altar está te esperando. Eu não sei onde Ele é. Eu não sei como Ele é. Eu não sei de que maneira você vai se submeter a isso. Eu não sei da sua agenda, qual vai ser o dia. Mas tem que separar um dia. Tem que separar um momento. E, se possível, um local. E nesse lugar, não é o lugar de você ir lá pedir, não. É o lugar de você se apresentar. É o lugar de você dizer assim: eu estou aqui, Jesus. Eu vim aqui hoje porque eu quero encontrar-me contigo. Eu estava tão atrevidinho no meu altar íntimo que eu estava chegando no Senhor falando: Jesus, não temas, eu estou contigo. De tanto que eu estava desenvolvendo um relacionamento, falando com o Senhor de quem eu era, de onde eu estava. Chegou um dia que eu falei: Senhor, eu estou aqui. O Senhor pode contar comigo. Você está disponível para Deus? Você está disponível para Deus? Só se tiver, levante a mão. Você está disponível para Deus? De verdade? Ou você está sendo só emocionado com esse negócio aqui agora? Está levantando a mão porque está perto de alguém que pode cutucar você? Ou você acha que eu estou te olhando e estou te julgando? Somente aqueles que estão disponíveis para Deus. Mantenha suas mãos aos céus erguidas. Diga: pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Faz proposta não. Eu me rasgo. Faz proposta não. Apenas diga: pode contar comigo, Senhor. Faço tudo. Deus vai gerar novamente um altar íntimo no seu coração. Eu mergulho. Deus vai gerar um lugar para você. Mas peço que tua presença aumente. Deus está gerando altares íntimos aqui. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Altares íntimos estão sendo gerados aqui. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver
Altares íntimos precisam ser erguidos. Deixa eu te contar um segredo de um sacerdote. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele entrava com um incensário e ele ia cantando um Kodesh Hon Yehová, santidade ao Senhor, em volta da Arca da Aliança. E com o incensário ele ia balançando aquele incensário. E ele ia Kodesh Hon Yehová, Kodesh Hon Yehová, e vai com aquele troço. E aquele incensário vai soltando fumaça. E a fumaça vai enchendo aquele negócio ali. Aquele ambiente vai ficando cheio de fumaça. E ele vai balançando o incensário. E o incensário vai liberando aquela fumaça da adoração. E ele vai rodando aquilo ali, vai girando. Sabe qual é o teste que ele fazia para saber se a fumaça já estava suficiente? Ele estendia a mão e olhava assim. Se ele visse ainda as suas mãos, não estava suficiente, então ele continuava. Mas se em determinado momento ele estendesse as mãos e já não conseguisse mais enxergar a sua mão, ele já entendia que aquele lugar estava repleto da glória de Deus. O que eu aprendo com isso? Que enquanto eu conseguir me ver, enquanto eu conseguir me enxergar, enquanto eu conseguir olhar para mim e me ver demais da conta, a glória de Deus não vai se manifestar. Mas quando eu começar a sumir, quando eu começar a desaparecer, tipo João, importa que ele cresça, que eu diminua. Quando eu começar a sumir no mapa, e quando eu começar a olhar para as partes do meu corpo, já não me ver mais, significa que eu estou tomado pela glória de Deus. Pastor Renato, segura isso, porque está vindo uma grande nuvem de glória nessa igreja. Uma grande nuvem de glória nessa igreja. Tem uma multidão fluindo para vocês dois. Tem uma multidão. Isso aqui é só o começo. Tem uma multidão fluindo. Fluindo. Uma multidão. Deixa fluir. Deixa fluir. Eu quero fazer um ato profético aqui com você agora. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são. Não é isso? O Senhor diz que nos deu autoridade para que nós também liberemos uma palavra. E a partir da palavra liberada, as coisas começam a existir. Então, nós vamos agora levantar as mãos aos céus. E vamos começar a fazer um tipo assim, ó. Então vem, alma. Então vem. Então vem. Então vem. Então vem. Então vem.
Chora la canta la baraba, surimianda, canta la base. Milhares. E anda la basura me canta, cheio, e anda la manassai. Escute, toda classe de pessoas, todos os níveis de pessoas se aninharão nesta casa. O Senhor me mostrou uma árvore muito grande, muito frondosa, muitos galhos, muitos ninhos. O Senhor me mostrou isso aqui, e eu quero deixar isso aqui para você, igreja de Jales, e todo o ministério, toda a extensão do ministério pastoral, congregações. Isso é só para 7 congregações, porque os ninhos eu entendo que são as congregações. A árvore é a sede. Tá ficando claro aqui, ó. A árvore. Eita glória. Oh! Que coisa linda! A árvore é a sede, vários galhos, ministérios, os ninhos são as congregações, aves pousando nos galhos, sendo recebida pelos ministérios, ovos nos ninhos. Ovos. Eu tenho certeza que pastor de congregação aqui já sentiu arrepio no corpo só de escutar isso. Ovos nos ninhos. Multiplicação. 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 Multiplica, igreja. Multiplica. Multiplica. Oh. Multiplica, igreja. O Senhor ainda mostrou novas igrejas, mais portas se abrindo, novos ministérios nascendo, vocacionados. Se levante dessa zona de conforto, porque o Senhor te chama para a obra do fim. Vocacionados, chamados, se levante dessa zona de conforto, entregue a sua vida a Deus, entregue a sua vida a Deus, porque o Senhor está te chamando para uma grande obra, a obra do fim. O estado de São Paulo se renderá aos pés de Jesus pelo poder da palavra pregada. Esta igreja é celeiro, é celeiro. Multiplica, multiplica. Então vem
diga isso a Ele. Te damos glória ao que é digno. A Ele é honra. Só Tu és digno, Tu és digno. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Então vem me incendiar. Coração Fale ao seu altar. Somos teu altar. Ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem, Incendiar então vem. Somos teu altar, Senhor. Tua glória contemplar. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Desce pra cá. Desce aqui. Pode continuar. Vem aqui. Vem mais perto. Vamos encerrar aqui juntos. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Santo, Santo, Santo. Chegando. Te damos honra. Aviva-nos. Realinha nossa Vai chegando. brisa. Queima nosso coração. Vem mais Te perto. damos honra. Te damos glória. Desce aqui. Teu é o poder Todos. sempre ao bem. Vamos encerrar aqui no fundo. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Chega aqui. Vai chegando. Sopra teu vento aqui essa noite, vento de vida. Vai chegando. Vai chegando. Algo vai tocar na tua vida agora. Você pode sentir emoção ou pode não sentir emoção. Independente disso. Nós gostamos de sentir emoção, nós gostamos de sentir. Mas o que Deus faz é independente se você sentir emoção ou não. Deus vai fazer. Nós vamos encerrar aqui pedindo algo para você levar para a tua cidade. O Senhor falou sobre árvore, sobre ramos. O
Senhor tem falado sobre crescimento. E a maioria das árvores, você pega um galho e você planta em outro lugar. Há poucos dias nós distribuímos semente de mostarda para o pessoal orar pelos seus projetos e cuidar de uma sementinha de mostarda, de um canteiro de mostarda. Mas o Senhor está falando de árvores maiores. Está falando de você se tornar uma árvore. Se você crescer, você se tornar ramo. Pegue na mão do outro agora. Vamos fechar. Você precisa de poder. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. E eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, no encerramento desse encontro, que a unção, que o poder, que a comunhão que você tem com o Senhor cresça, se multiplique, avance e que haja um resultado positivo, que haja um resultado de almas, que haja um resultado, que haja uma mudança, em nome do Senhor Jesus. Receba, 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 receba agora, em nome de Jesus. Deixando para você a experiência de Davi. Samuel joga um chifre de azeite sobre Davi e vai embora. Davi volta para o campo cuidar das ovelhas. Aparentemente não aconteceu nada. Aparentemente não aconteceu nada. Mas Davi mata o leão e mata o urso e depois mata Golias. Fisicamente era o mesmo. A roupa continuava sendo a mesma. As armas continuavam sendo a mesma. Mas agora a condição. Agora o giro. Você vai para a sua casa. Aparentemente, você é o mesmo. Mas você vai matar o leão, vai matar o urso e vai matar Golias. Porque o leão, o urso e Golias te espera. Te espera. 2020, você vai matar o leão
o urso e Golias. Você está me entendendo? Por isso, o lugar íntimo, por isso, a unção na tua vida. Diz comigo, amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Te damos honra, te damos glória. Eu sempre amei. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Nosso encontro, a nossa conferência profética está encerrada em nome de Jesus. Leve uma cadeira, leve duas cadeiras lá para cima. Facilita. Não deixa salgado na cantina, não deixa refrigerante na cantina. Está encerrado em nome de Jesus. O nosso abraço para todos que estão vendo pela internet, ao pessoal de Rondônia. O nosso abraço ao pessoal dos Estados Unidos. O nosso abraço. Vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, 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 santo. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, oh, oh, oh.